Bom, anunciando para julgamento o processo de recurso extraordinário 2466-2017 e o auto de infração 2017-04217. Recorrente Unilever Brasil Gelados do Nordeste S.A., recorrido Estado do Ceará. A decisão recorrida da terceira Câmara, corporificada na Resolução 198/2019, e a paradigma Resolução 6/2019, que ali determinou o retorno daquele processo para a primeira instância. Tem o pedido de sustentação oral aqui, tendo como representantes da parte o doutor Júlio César e doutor Antônio Roque de Albuquerque, que até o presente momento não estão presentes. Relator conselheiro, doutor Roberto Fontinelli de Carvalho, a quem já passo a palavra para o seu relato. Doutor Roberto, o senhor está sem áudio. Pronto. Vamos lá. Bom dia, senhora presidente, senhores conselheiros, senhor procurador do Estado, a nossa secretária Ana Paula. Renovo meu bom dia a todos. Versa o presente auto de infração 2017-04-217, objeto do presente recurso extraordinário, sobre a falta de recolhimento do imposto, todo ou em parte, inclusive o devido por substituição tributária, na forma e nos prazos regulamentares. A recorrente deixou de reter e de recolher parte do imposto devido por substituição tributária em suas operações com sorvetes e picolés destinados a esse Estado, na forma estabelecida no protocolo ICMS 45 de 1991. O agente do fisco indicou como infringidos o protocolo ICMS 45/91, os decretos 30.514 de 2011, 30.784 de 2011 e sugeriu a aplicação da penalidade contida no artigo 123.1c da Lei 12.670 de 96, alterada pela Lei 13.418 de 2003. Tempestivamente, a autuada apresentou impugnação que repousa as folhas 53 e 64 dos autos, em que requereu 1. O reconhecimento da decadência nos termos do artigo 150 do Código Tributário Nacional para os meses de janeiro, fevereiro e março de 2012. Reconhece a defesa que apenas os fatos geradores a partir de 27/3 de 2012 é que podem ser cobrados. No mérito, questionou os preços praticados pelo Estado através de suas instruções normativas 11/2012, 9/2014, 21/2014 e 48/2015, que estabelecem preços mínimos para apuração da base de cálculo para fim de cobrança de substituição tributária, contrariamente aos preços praticados pelo mercado varejista, pelos estabelecimentos varejistas. Questionou a legalidade da cobrança do ICMS substituição tributária com base na pauta fiscal nos termos da súmula 431 do STJ. Fez referência sobre os mecanismos de apuração de base de cálculo dos decretos número 30.514 de 2011, 30.784 de 2011, que, segundo a impugnante, destoa do que prevê a Lei Complementar 8.796 e Protocolo de ICMS 45/91, majorando sobremaneira o imposto cobrado. Ao final, pediu a improcedência do auto de infração. No julgamento singular, o julgador de primeira instância, as folhas 159 e 154, após analisar os argumentos apresentados pela impugnante, afastou a preliminar de nulidade suscitada com fulcro no artigo 173 do Código Tributário Nacional e, no mérito, proferiu decisão pela procedência da acusação fiscal.
cuja emenda transcrevi no voto, mas não é relevante aqui nesse presente momento. Insatisfeito com a decisão condenatória de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário utilizando-se dos seguintes argumentos: reiterou o pedido de decadência dos créditos tributários relativos janeiro e fevereiro de 2013, questionou os valores previstos nas instruções normativas 11/2012, 9/2014, 21/2014 e 48/2015, que estabelecem preços mínimos em valor superior ao valor do mercado dos produtos, também em desconformidade com o disposto no protocolo ICMS número 45/1991. Diz ainda o recorrente, ainda em segundo grau, da inaplicabilidade da sistemática de apuração do ICMS-ST, inserida no regulamento do ICMS do Ceará, pelos decretos 30.514 e 30.784, ambos de 2011, violação ao artigo 82, parágrafo 5º da Lei Complementar 8796 e a cláusula terceira do protocolo ICMS 4591. Alegou que o Estado do Ceará, por meio da edição dos decretos 5014, 3784 de 2011, que deu nova redação aos artigos 553 e 555 do decreto 24.569 de 97, criou uma nova sistemática do ICMS, substituição tributária nas operações internas e interestaduais com sorvete e picolé. Essa nova sistemática está em desconformidade com o determinado no protocolo ICMS 4591. Diz ainda que o Estado do Ceará editou a Instrução Normativa 48 de 2015, que estabeleceu os preços mínimos para apuração da base de cálculo para fins de substituição tributária. No entanto, entende que os preços mínimos são maiores que os preços de mercado praticados pelos estabelecimentos varejistas. Alega a ilegalidade da cobrança de ICMS-ST com base em regime de pauta fiscal, com base na súmula 431 do STJ. Ao final, requereu que fosse cancelada a exigência fiscal e, caso assim não entendesse a terceira Câmara, pediu que fosse decretada a decadência relativa ao período entre mês de janeiro de 2012 e fevereiro de 2013, nos termos do artigo 49 e artigo 150 do Código Tributário Nacional. Pediu ainda que seja considerado o valor máximo de varejo apresentado pela recorrente na impugnação nos termos do parágrafo 3º do artigo 89 da Lei Candir e que seja feita a apuração do ICMS substituição tributária em conformidade com a sistemática do protocolo 4591. A terceira Câmara de Julgamento, por meio da resolução 098/2019, folhas 203 e 220 dos autos, decidiu por unanimidade dos votos conhecer o recurso ordinário e dar-lhe parcial provimento e tomar as seguintes deliberações. Quanto à decadência arguída, relativamente ao período de janeiro e fevereiro de 2012, foi reconhecida por unanimidade de votos, entendendo os senhores conselheiros que, na hipótese dos autos, se aplica às disposições do artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional. E, tendo em vista que o auto foi lavrado em 17 de março de 2012, foi excedido o prazo decadencial previsto em citado dispositivo legal. No toante ao mérito, resolveu-se, por unanimidade de votos, dar provimento em parte ao recurso ordinário interposto para modificar a decisão condenatória de primeira instância e julgar parcialmente procedente a acusação fiscal
excluindo do lançamento os créditos referentes a janeiro e fevereiro de 2012, porque atingidos pela decadência. Tudo nos termos do voto do conselheiro relator em desconformidade com o parecer da assessoria tributária adotado pelo representante da Procuradoria do Estado. A ementa é a seguinte: ICMS, falta de recolhimento, contribuinte é acusado de falta de recolhimento do imposto quando deixou de reter e recolher nos prazos regulamentares parte do imposto devido por substituição tributária em suas operações de sorvete e picolés destinado ao Estado do Ceará, na forma estabelecida no protocolo ICMS 4591. O auto de infração parcialmente procedente em virtude de acatada a decadência dos meses de janeiro e fevereiro de 2012, infringência aos artigos 73 e 74 do Decreto 24.569/97, cumulado com o protocolo ICMS 4591 e decretos números 30.514 e 30.784 de 2011. Penalidade aplicada, incerta no artigo 123.1, é da Lei número 12.670/96, alterada pela Lei 13.418 de 2003, recurso ordinário conhecido e provido em parte, decisão por unanimidade de votos, contrária ao parecer adotado pela Procuradoria-Geral do Estado. Em razão da decisão da terceira Câmara, a recorrente interpôs tempestivamente recurso extraordinário de folhas 130 e 139, onde pede que seja o recurso admitido, com base no artigo 105, parágrafo único da Lei Estadual 16.614 de 2014, sendo atribuído também efeito suspensivo, dada a presença dos requisitos de verossimilhança das alegações, assim como o risco de demora, nos termos do artigo 153 e 954 do CPC. Seja integralmente cancelada a exigência fiscal, haja vista os vícios insanáveis de motivação e identificação do sujeito passivo. Caso superada essa preliminar, seja reconhecido que a recorrente calculou corretamente a base de cálculo dos produtos comercializados nesse Estado para fins de recolhimento do ICMS no regime de substituição tributária, não implicando, portanto, em qualquer recolhimento a menor do imposto e, por conseguinte, em qualquer prejuízo ao erário cearense. Caso não entenda dessa forma, requer seja considerado o valor máximo do varejo o apresentado pela recorrente na impugnação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 8º da Lei Candir. E, em segundo ponto, seja feita a apuração do ICMS substituição tributária em conformidade com a sistemática do protocolo do ICMS 45/91. O recurso extraordinário foi admitido pela presidência do CONAT somente em face da existência de nexo de identidade entre o acórdão paradigmático número 006 de 2009 da 4ª Câmara de Julgamento, em razão de terem sido atendidos, quanto a esse ponto, os requisitos exigidos pelo artigo 106 da Lei 15.614 de 2014. A resolução paradigma tem o seguinte teor: demanda fiscal retratada, decisão paradigma é a 006 de 2019. A demanda fiscal retratada se refere à omissão de entradas constatada em levantamentos quantitativos de estoque, cujos dados utilizados foram extraídos na EFD, Escrituração Fiscal Digital, transmitida pelo contribuinte dos documentos fiscais de entrada e saída, dos inventários inicial e final,
a recorrente levanta a possibilidade de vícios ou falha no levantamento fiscal, em razão de existir para o mesmo período de fiscalização e para as mesmas mercadorias, autos de infração, números tais e tais. Com base nesse fato, requer a nulidade por falta de clareza quanto aos pressupostos fáticos e legais que prejudicam o pleno exercício da defesa na forma exposta pela Assessoria Processual Tributária, no parecer número 284 de 2018. De fato, a julgadora singular não enfrentou a preliminar de nulidade suscitada, afrontando os princípios constitucionais de ampla defesa e contraditório. Façam exposto, voto pelo conhecimento em parte do recurso ordinário, visto que não se conhece do recurso na parte que se refere ao caráter confiscatório da multa aplicada em face do disposto do artigo 48, parágrafo 2º da Lei 15.614 de 2014. Na sequência, deve ser decretada nula a decisão singular ante a constatação de que não houve manifestação sobre argumentos constantes da impugnação e ato contínuo, determinar o retorno do processo à instância de origem para que se proceda novo julgamento nos termos do parecer da assessoria tributária adotado pelo representante da Procuradoria do Estado. É o relatório, senhora presidente. Bom, feito o relato do processo, vamos aqui ouvir o nosso procurador, doutor André Carreiro, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Renovo os cumprimentos a todos. Passando diretamente ao processo em análise. Como muito bem relatado, trata-se de um recurso extraordinário contra a decisão da terceira Câmara de Julgamento, materializado na resolução número 198 de 2019, suscitando divergência de interpretação com as resoluções número 97 de 2019, da primeira Câmara de Julgamento, e 6 de 2019, da quarta Câmara de Julgamento, indicadas como paradigma, no que toca à nulidade da decisão em razão da suposta não apreciação dos argumentos de defesa suscitados pelo contribuinte. No caso, a alegação de erro quanto ao sujeito passivo da obrigação e a ausência de motivação e fundamentação da decisão em relação aos preços das mercadorias constantes do lançamento e cobrado pela recorrente, com o retorno do processo para novo julgamento. O recurso extraordinário foi admitido pela presidência do Conselho de Recurso Tributário apenas em relação à resolução paradigma número 6 de 2019, da quarta Câmara de Julgamento, por entender que, embora as matérias nele tratadas não se assemelhem, assiste razão à recorrente quanto à existência de similitude fática entre os mesmos, no que se refere à ausência de motivação e apreciação dos argumentos da parte. O despacho de admissibilidade assentou ainda que a resolução recorrida não se pronunciou acerca da sistemática de apuração do cálculo do ICMS substituição tributária, com base em pauta fiscal, especificamente sobre deduções de ICMS próprio na apuração, conforme trazido na defesa do contribuinte, tanto na impugnação quanto no recurso ordinário. Pois bem, sempre abro a nossa manifestação, reafirmando o papel da PGE aqui como parte e, portanto, apresenta contrarrazões, se contrapõe, não emite parecer ou opinião jurídica, e assim o faremos adiante. Em síntese, o recorrente alega no seu recurso extraordinário nulidade da decisão por vício de fundamentação, diante da não apreciação da alegação de erro do sujeito passivo, e traz também nulidade da decisão por falta de motivação e fundamentação acerca dos preços das mercadorias considerados para a fixação da base de cálculo do ICMS e substituição tributária. Todavia, com devida vênia, entendemos que não há como ser acolhida a pretensão recursal da recorrente para a declaração da nulidade de decisão recorrida com retorno do processo para novo julgamento pela Câmara de Julgamento, conforme aplicado na resolução paradigma. Como já foi observado pela presidência, sequer existe no recurso ordinário a alegação de erro quanto ao sujeito passivo da obrigação, cuja resolução paradigma indicada foi a de número 97 de 2019, não tendo sido admitido o recurso extraordinário neste ponto, pelas seguintes razões, abre aspas, do despacho da presidente. Fazendo um comparativo entre a decisão paradigma retro e a decisão vergastada, vê-se claramente que não há dissonância de entendimento jurisprudencial em seus julgados. Isto porque as matérias nele versadas não se assemelham.
pois enquanto o acórdão guerreado trata de falta de recolhimento do ICMS substituição tributária em operação de entradas com sorvetes e picolés, a decisão paradigma versa sobre falta de recolhimento do diferencial de alíquota de bens destinados a uso e consumo da empresa. No que concerne aos argumentos da parte quanto à ausência de apreciação de seus argumentos de defesa em relação ao sujeito passivo da obrigação tributária, por tratar-se de operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, analisando-se detidamente o teor do recurso ordinário acostado às folhas 181 e 188 dos autos, vislumbra-se claramente que em nenhum momento a parte se insurge em relação a esse ponto, restringindo sua defesa a argumentos relacionados à decadência, aos preços praticados no comércio varejista e à ilegalidade da cobrança do ICMS substituição tributária sob o regime de pauta fiscal, né, bem como a base de cálculo da substituição tributária introduzida pelo Decreto 30.784/2011, e ainda, por fim, em relação às alíquotas das operações e a desconsideração do crédito obtido na operação anterior. Desta feita, não há o que se falar em ausência de apreciação dos argumentos de defesa da parte e nem em contradição jurisprudencial entre os julgados confrontados, motivo pelo qual o presente paradigma não se presta ao acatamento do recurso extraordinário em epígrafe. Foram essas razões da presidência, para não admitir em relação a um das paradigmas, em relação a esse ponto, e fez a leitura porque são muito pertinentes com as razões que temos para também não ser provido o recurso no que toca à matéria que foi admitida, né? Como dito, por outro lado, quanto ao argumento de que a decisão foi omissa acerca da ausência de motivação e fundamentação da decisão em relação aos preços das mercadorias constantes do lançamento e cobrado pela recorrente, né, como dito, pelo qual foi admitido o recurso extraordinário com base na resolução paradigma 6 de 2019 da 4ª Câmara de Julgamento, entendemos que não condiz com a realidade da decisão recorrida, a argumentação da recorrente, conforme pode se depender claramente dos seguintes trechos da decisão recorrida. Abre aspas, é uma decisão da 3ª Câmara, da lavra do relator e conselheiro aqui da Câmara Superior, doutor Alexandre, e vou ler aqui para que os senhores compreendam a situação em análise. Diz ele em relação à matéria trazida na defesa do contribuinte. Com relação aos demais tópicos aduzidos pela recorrente, na sua peça recursal, relativo quanto a os valores previstos nas instruções normativas número 11 de 2012, 9 de 2014, 21 de 2014 e 48 de 2015, estabelecem preços mínimos em valor superior ao valor de mercado dos produtos, também em desconformidade com o disposto no protocolo ICMS número 45 de 1991, da inaplicabilidade de sistemática de apuração do ICMS substituição tributária inserido no regulamento do ICMS do Estado do Ceará, pelos decretos 30.514 e 30.784, ambos de 2011, alega ainda violação ao artigo 8º, parágrafo 5º da Lei Complementar 87/96, e a cláusula 3ª do protocolo ICMS 45/91. E também o Estado do Ceará, por meio da edição do decreto 30.514 e 30.784, ambos que deram nova redação aos artigos 553 e 555 do decreto 24.569 de 97, criou uma nova sistemática de apuração do ICMS substituição tributária nas operações internas e interestaduais, com sorvetes e picolés. Essa nova sistemática está em desconformidade com o determinado no protocolo ICMS número 45/91. O Estado do Ceará editou a Instrução Normativa número 48 de 2015, que estabelece os preços mínimos para apuração da base de cálculo para fins de substituição tributária. No entanto, estes preços mínimos são maiores que os preços de mercado praticados pelos estabelecimentos varejistas. A ilegalidade da cobrança de ICMS substituição tributária com base no regime de pauta fiscal, súmula 431 do STJ. E aí diz o julgador, temos a esclarecer o seguinte: primeiro, em consulta realizada no sistema da Cefaz, cadastro de contribuintes, observa-se que a autuada é uma empresa cadastrada na Cefaz, com CGF número 06-337-004-2, concedida inscrição de acordo com a cláusula 7ª do convênio 81.1993, sob o regime de recolhimento e substituição, ou seja, na qualidade de contribuinte substituto, segundo o parágrafo único da cláusula 5ª do convênio 81 de 1993, abaixo transcrito. Tendo como domicílio fiscal o município de Cabo Santo Agostinho, Pernambuco, e a atividade principal o comércio atacadista de sorvetes pertencentes ao segmento do comércio atacadista.
No caso em questão, a substituição tributária advém do protocolo ICMS 4591, em que o Estado do Ceará e demais estados signatários celebram um acordo de que nas operações interestaduais com sorvetes fica atribuída ao estabelecimento industrial, na qualidade de sujeito passivo por substituição, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS devido pelas subsequentes saídas, realizadas por estabelecimento atacadista ou varejista. E aí ele transcreve a cláusula primeira, e vou poupar os senhores essa leitura do referido convênio, e mais adiante ele prossegue. Destacamos no conjunto probatório uma planilha, as folhas 13 e 14, demonstrativa da falta de recolhimento do ICMS substituição tributária nas operações com sorvete na forma do protocolo ICMS 4591, em que o valor do ICMS substituição tributária retido pelo contribuinte foi inferior ao valor a ser aplicado mediante a pauta fiscal ditada pelo secretário da Fazenda ao longo do período fiscalizado, consoante os atos normativos, Instrução Normativa número 11, 2012, 9, 2014, 21, 2014, 48, 2015. Logo, demonstram de forma indubitável que o autuado deixou de reter e recolher o ICMS decorrente da aplicação de preço inferior ao estabelecido na referida pauta fiscal, fato que em nenhum momento fora contestado pelo contribuinte. No que diz respeito à ilegalidade da utilização de pautas fiscais, vale ressaltar que não é da competência do Poder Executivo apreciar eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade da lei. Tarefa esta reservada apenas ao Poder Judiciário. Por fim, vale dizer, e no final ele prossegue, vale dizer que existe previsão da aplicação da pauta no artigo 8º, parágrafo 4º da Lei Complementar 87/96, e no artigo 32, a linha C, parágrafos 4º e 5º da Lei Estadual 12.670/96, bem como no regulamento no artigo 33, logo inexistindo qualquer ilegalidade. Então, como se depreende da leitura da decisão recorrida, ainda que de maneira concisa e objetiva, houve, de fato, um enfrentamento dos argumentos de defesa do contribuinte pela decisão recorrida, os quais não foram acolhidos, né, não havendo necessidade de que a decisão confronte cada alegação da empresa de maneira individualizada para que seja considerada fundamentada e, portanto, assegurado a ampla defesa do contraditório, né? A decisão recorrida, ela apresenta-se adequadamente fundamentada e refuta toda a matéria de defesa, sendo manifestação do livre convencimento assegurado ao órgão julgador, e o faz com base no fundamento de que o contribuinte não pode se insurgir contra a base de cálculo do falso gerador presumido previsto na legislação tributária estadual, deixando de observá-la por não concordar com os valores nela estabelecidos para seus produtos, para fins de promover. Na realidade, como ressaltado na resolução recorrida, a defesa da recorrente volta-se contra a constitucionalidade da legislação estadual que fixa o regime tributário para suas operações com sorvetes e picolés, bem como contra a base de cálculo nela fixada para a cobrança do ICMS substituição tributária, quais sejam os artigos 553 a 555 do Decreto 24.569/97, alterados pelos decretos 30.514/2011 e 30.784/2011, bem como em relação às instruções normativas da Cefaz, números 11/2012, 9/2014, 21/2014 e 48/2015, sob o argumento de que violariam a regra constitucional do parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição Federal, bem como o artigo 8º, parágrafo 5º da Lei Complementar 87/96 e ainda a cláusula 3ª do protocolo ICMS 4591. E, nesse sentido, o recorrente ele reconhece expressamente que o montante do imposto objeto do lançamento tributário são decorrentes da diferença da base de cálculo por ela utilizada para o cálculo e recolhimento do ICMS substituição tributária, sob a justificativa de que os valores mínimos indicados nas instruções normativas da Cefaz são muito superiores aos valores praticados no mercado interno nas operações envolvendo sorvetes e picolés industrializados pela requerente. Portanto, o recorrente confessa o descumprimento da legislação tributária. O cerne aqui da questão é a análise e a incidência do disposto nos artigos 553 e seguintes do decreto que regulamenta o ICMS do Estado do Ceará. Vou ler para os senhores, porque são pertinentes para análise. O artigo 553 diz que nas operações internas com sorvete e picolé de qualquer espécie, inclusive seus acessórios e componentes, fica atribuída ao estabelecimento industrial importador, na condição de substituto tributário, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS devido nas saídas subsequentes. Né? E aí, lá no parágrafo 2º, diz que o regime que trata esta seção também se aplica às operações de entrada ou de saída interestadual. Já o artigo 554 diz que a base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária será o preço de venda praticado pelo comércio varejista.
divulgado em ato normativo editado pelo secretário da Fazenda. Né? Somente na inexistência desse ato normativo é que o parágrafo 1º dispõe outros critérios para fixação da base de cálculo, considerando, inclusive, a margem de valor agregado no montante de 70%. Né? E lá no parágrafo 2º, inciso 2, que é pertinente aqui ao caso, é onde ele estabelece a alíquota aplicável, né, nas operações decorrentes de outras unidades da federação, no caso do Nordeste, a alíquota de 11,50%, a alíquota é essa de carga líquida, portanto, não já sendo vedado qualquer creditamento na apuração do ICMS substituição tributária, o que está muito expresso lá no parágrafo 5º e 6º desse dispositivo legal. Portanto, conforme dispõe os artigos 564 do decreto 24.569/97, a base de cálculo do imposto ela é definida em ato normativo editado pela Secretaria. Né? E a alíquota sobre o referido valor da base de cálculo também está prevista no parágrafo 2º, que é a carga líquida de 11,5% para as operações oriundas do Nordeste. Os referidos atos normativos que trata o regulamento CMS que fixam estes preços são as instruções normativas questionadas pela recorrente, reconhece expressamente a recorrente que não as cumpre, a pretexto de proceder o cálculo do ICMS devido tão somente com base na sistemática descrita na cláusula 3ª do protocolo ICMS 4591, e no preço sugerido pela própria empresa autuada, a seus distribuidores a serem praticados no mercado varejista. Ou seja, a recorrente, ela apura o imposto de maneira diversa da prevista na legislação. Ela aplica a alíquota interestadual de 12% sobre o valor da operação de venda ao seu distribuidor, né, que seria correspondente ao ICMS próprio, e em seguida aplica a alíquota interna à época, 17%, sobre o preço de venda por ela sugerido aos seus distribuidores. A alíquota também esta diversa da prevista no artigo 554, parágrafo 2º, inciso 2, a linha A, que prevê a carga líquida de 11,5%, e também com base de cálculo também diferente daquela indicada nas instruções normativas da Cefaz. E, feito esse cálculo, ela deduz do valor do ICMS substituição tributária o valor do ICMS próprio a título de crédito, que também é vedado pela sistemática prevista na legislação tributária. Portanto, como já foi exposto, as referidas instruções normativas se destinam justamente a apurar o preço praticado no mercado, sendo resultado da consulta dos preços praticados no mercado cearense dos produtos comercializados pela autuada, conforme critérios estabelecidos na legislação, tanto no artigo 8º, inciso 2, parágrafos 4º e 6º da Lei Complementar 87/96, bem como nos artigos 32, parágrafos 4º e 5º da Lei Estadual 12.670/96. Né? E aí a gestão normativa é muito clara em fixar esses preços, né? E aí o que a recorrente, em suma, pretende não cumprir a legislação estadual, a pretexto de não ser correta. No entanto, é vedada ao Conselho de Recursos Tributários realizar o controle difuso de constitucionalidade das normas estaduais, conforme expressamente vedado pelo parágrafo 2º do artigo 48 da Lei 15.614/2014, e é isso que pretende a recorrente ao questionar a validade das referidas normas legais. Por outro lado, é importante fazer aqui uma distinção, já que o relator da decisão recorrida, ele fala várias vezes em pauta fiscal, né? Me parece que foi só um equívoco de terminologia, mas não se pode confundir regime de substituição tributária previsto em lei com critérios estabelecidos na legislação tributária para a fixação de uma base de cálculo do fato gerador presumido com o regime de tributação por fixação de pauta fiscal arbitrária instituída pela administração tributária sem amparo legal, né? Pois apenas essa última situação é que se aplica o disposto na súmula 431 do STJ, suscitada pelo contribuinte. E aí, nessa matéria que é bastante relevante, trago aos senhores o conhecimento que o STJ tem uma jurisprudência firmada nesse sentido, de fazer a devida distinção. Inclusive, um dos leading cases é um recurso especial interposto pelo Estado do Ceará, recurso especial número 1.157.342, no qual a Corte Superior reconheceu a lisura e licitude de instrução normativa da Cefaz, né, um ato normativo secundário, similar àquelas instruções normativas questionadas pela hora recorrente, que fixam os preços mínimos de produtos mediante coleta de preço no mercado interno para fins de fixação da base de cálculo do ICMS substituição tributária, haja vista sua obediência aos critérios traçados na Lei Complementar 87/96. E na emenda do referido julgado, diz o seguinte: distingue-se a pauta fiscal da fixação da base de cálculo, preço da operação, prestação de serviço, por operação presumida.
Aquela repudiada pela jurisprudência desta Corte impõe arbitrariamente o valor da base de cálculo do tributo em caráter geral. Esta, utilizada no regime de substituição tributária progressiva, pressupõe procedimento administrativo legitimante, controle do contribuinte e adequação aos critérios instituídos na Lei Complementar 87/96, artigo 8º, inciso 2, a linha C, parágrafos 4º e 6º. É relevante ler um trecho da decisão da ministra relatora que dá uma melhor compreensão sobre essa questão. Abre aspas. Ademais, não se confunde o valor agregado no regime de substituição tributária, fundado no artigo 8º da Lei Complementar 87/96, com as denominadas pautas fiscais, instrumento arrecadatório baseado na fixação de tabelas de valores para utilização como base de cálculo de operações de circulação de mercadoria ou prestação de serviços de modo geral e em operações presentes, considerando-se a processualidade inerente à fixação deste elemento quantitativo do tributo, que pressupõe a utilização objetiva e proporcional de critérios para medição, margem de valor agregado sob controle do contribuinte. A pauta fiscal é instrumento de fiscalização que distorce a base de cálculo do tributo porque desconsidera o efetivo valor da operação. São fixados unilateralmente pelo fisco, sem previsão de controle por parte do contribuinte através de procedimento que lhe assegure o devido processo. A fixação de valores a serem considerados em regime de substituição tributária progressiva, diferentemente, é prevista na legislação complementar à Constituição Federal e traz balizas objetivas e razoáveis para a eleição criteriosa da base de cálculo a ser considerada na operação futura. Ademais, é possível a impugnação pelo contribuinte com os critérios utilizados na legislação local, não atentando os limites normativos da Lei Complementar 87/96. Portanto, há que se distinguir entre pauta fiscal, instrumento de arrecadação incompatível com a sistemática constitucional tributária, e, como tal, rechaçado pela jurisprudência desta Corte, com a fixação de valores presumidos de operações futuras submetidos ao regime de substituição tributária e amplamente aceita pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. E aí conclui, conclui que negar a fixação da margem de valor agregado em operações futuras na sistemática da substituição tributária pela legislação local, critérios de fixação da margem de lucro pela lei formal e percentuais de valores agregados por normas complementares, significa inviabilizar a substituição tributária. Portanto, assim, a Procuradoria entende que caberia a recorrente observar a legislação tributária estadual, especificamente o disposto nos artigos 553 e 554 do Regulamento do ICMS, para, na condição de substituto tributário, proceder à correta retenção e recolhimento do ICMS devido nas saídas subsequentes. Ademais, é pertinente lembrar que o STF mudou seu entendimento acerca da definitividade da substituição tributária, firmado a partir de 2002 na ação direta de inconstitucionalidade 1851 de Alagoas, no que se refere à base de cálculo presumida do fato gerador a ser realizado pelo contribuinte, a partir do qual, desse precedente, se entendia que somente nos casos em que o fato gerador presumido não se realizasse é que se poderia postular a restituição do ICMS substituição tributária. Contudo, a partir do julgamento do recurso extraordinário 593.849 de Minas Gerais, em 2017, fixou-se a tese de que os estados devem restituir o ICMS substituição tributária para frente, pago a maior, quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. Portanto, corroborando com tudo que foi exposto, evidencia-se que o regime de substituição tributária de ICMS sofreu profundo impacto na sua operacionalização com a recente decisão do STF, em repercussão geral, no referido recurso extraordinário, segundo o qual o contribuinte substituído, e não o contribuinte substituto, que é o caso da autuada, tem direito de ressarcimento do ICMS paga maior por conta da superavaliação da base de cálculo do fato gerador presumido em relação à base de cálculo da venda efetiva ao consumidor final. Ou seja, eventuais diferenças do imposto recolhido a maior nesta circunstância somente poderia ser objeto de restituição ou compensação em momento posterior por parte do substituído tributário, cabendo ao substituto tributário, no caso recorrente, tão somente observar a legislação tributária estadual no cálculo do ICMS substituição tributária. Destaque, não pode o substituto tributário se recusar a observar a legislação tributária estadual e não considerar a base de cálculo nela indicada, apurada de acordo com os critérios legais, bem como com a lei que está nela imposta para o recolhimento do ICMS substituição tributária. Diante do exposto, o Estado do Ceará requer a esta Egrégia Câmara Superior do Conselho de Recursos Tributários que seja negado provimento ao recurso extraordinário, confirmando a decisão recorrida. São as nossas considerações, senhora presidente e senhores conselheiros. Bom, estou aqui observando, o representante da parte realmente não ingressou na sala, então vemos aqui o representante da PGE, passo a palavra aos conselheiros do Conselho. Doutora Dalcília, inicialmente com a palavra. Bem, bom dia a todos.
No que pese o adiantado da hora, eu acho que esse processo demanda uma especial atenção, e eu, apesar do pouco tempo que tive, porque eu recebi ontem a participação de hoje, mas eu fiquei até a tarde da noite, e aí eu procurei, a partir do despacho de admissibilidade, que eu não compreendi bem, precisei de mais e mais informações sobre esse processo da paradigma, ao ponto de ter que baixar totalmente ele, para poder analisar realmente a pertinência dele. Eu não estou aqui, deixando logo de antemão claro, questionando mais a admissibilidade, uma vez admitido está, mas para verificar agora a circunstância fática da paradigma, se realmente é pertinente ou não ao processo ora recorrido. E aí, eu faço várias ressalvas aqui, senhores, sobre a não pertinência da paradigma a esse processo ora recorrido. E eu separei alguns trechos, caso os senhores queiram esclarecimentos, e até peço também a quem teve a oportunidade de ler por mais tempo, se realmente eu estiver errado em relação à percepção que eu tive ao ler essas... eu li não só o recurso extraordinário, e a partir dele eu começo a minha colocação. O recurso extraordinário destaca como um argumento de semelhança, tentando aqui que eu estou com muita coisa aberta aqui no momento, mas ele destaca como argumento de semelhança para promover a admissibilidade a questão da discussão do ICMS-ST, que não teria sido abordado, não teria sido apreciado na paradigma também, e que, por isso, seria a situação do retorno, que foi lá aprovado, retorno na primeira instância, tornando nula a decisão, justificaria também a admissibilidade. Pelo menos esse foi o entendimento que eu tive a partir da leitura aqui do recurso extraordinário, do despacho, em que ele menciona a parte da falta da motivação e fundamentação, que foi a parte que foi admitida em relação à resolução 06/2019. Então, aqui no admissibilidade, ele copia o trecho da decisão em que o contribuinte, também no seu recurso extraordinário, fez um quadro em que ele faz uma comparação entre os fatos. Ele disse aqui, segundo o contribuinte, repetido no despacho, que o fato dos dois, que seria o nexo, seria a falta de apreciação dos argumentos e falta de esclarecimentos. Isso é o que ele puxa como comum. E aí o trecho citado aqui no despacho é o mesmo que está citado no recurso de admissibilidade, que seria a questão do retorno, na questão da paradigma, em função de não apreciação pela primeira instância dos fatos argumentados na impugnação. No recorrido, nem sequer menciona esse fato na decisão recorrida. Em nenhum momento eu encontrei na decisão recorrida um pedido de retorno à primeira instância, de nulidade da primeira instância, o que me levou a analisar o recurso ordinário. Também não encontrei no recurso ordinário nenhum pedido nesse sentido, e mais ainda, eu encontrei que nessa questão da pauta, que a maior parte do recurso extraordinário, ele cita rapidamente a paradigma, mas, na verdade, ele não se adentra muito nos fatos semelhantes, ele se adentra mais na questão de mérito da pauta, que a pauta adotada emitida pela Secretaria da Fazenda estaria superior ao preço de mercado e todos os aspectos que o nobre procurador bem relatou, bem destacou. Então, quando se trata daqui da admissibilidade do recurso, assim, da semelhança, para poder a gente aqui julgar se realmente houve uma divergência entre as decisões, é necessário verificar realmente se os fatos, e não somente os fatos, mas aí eu me filio muito assim, eu me questiono muito a partir a admissibilidade de um recurso extraordinário quando você tem que partir dos fatos de outro processo para poder você admitir.
E aí eu fui nesse outro processo, aí eu verifiquei que lá trata de omissão de entrada e omissão de saída. Quando a gente vai para a resolução paradigma, por que houve o retorno? Porque naquele caso houve um levantamento quantitativo, e o julgador singular deixou de apreciar, e o argumento que a defesa levantou naquele processo, de que esse levantamento quantitativo, os 2 autos lavrados, são de omissão de entrada, e poderia ter gerado distorções no levantamento. Então, esse fato é mencionado pelo julgador singular, que ele afasta isso, mas ele não adentra. Então, houve o retorno e já houve novo julgamento. Quando eu puxei, já vi que tinha um novo julgamento e que o julgador singular, daquela paradigma, ele diz, olha, aqui não houve repetição, porque o fato, um processo é de omissão de entrada com base no estoque, o outro com base no levantamento. Então, o julgador já fez essa segunda análise e já voltou. E aí, voltando agora para o nosso caso da decisão recorrida, o que é que teria ficado não apreciado a ponto de ensejar essa unificação de decisão pelo retorno? Bom, a princípio dá a entender no despacho que seria a questão do cálculo da substituição, mas não há essa discussão de substituição no processo da paradigma. Como eu falei, ela é um levantamento quantitativo de estoque, em que não foi abordado em momento nenhum questão de cálculos, nem pauta, que são os 2 objetos da recorrida. No caso da recorrida aqui, eu verifiquei que, voltando, retroagindo desde a impugnação, que houve na impugnação, o julgador singular, ele cita a questão da pauta fiscal, ele já cita aqui as folhas 165, que diz, contesta a defesa questionando todas as pautas fiscais, leia-se as instruções normativas instituídas pelo 554, decreto 24569, todavia o Código Tributário respalda, no seu artigo 100, toda essa tomada de posição administrativa. Ele citou o artigo 100 do CTN, assim, inscreve-se como contribuinte do Estado do Ceará, assinar um contrato que, como tal, necessário é respeitar e cumprir as cláusulas estipuladas e avançadas entre as partes. Ou seja, no entendimento dele, ele respondeu os questionamentos da pauta, dizendo, uma vez que você é contribuinte, você assina um contrato em que você se obriga a atender os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, ou seja, a pauta. Quando eu vou para o recurso ordinário desse processo, o advogado ou o contribuinte, ele não questiona em momento nenhum um cerceamento de direito de defesa em relação à decisão recorrida. Nas folhas do recurso ordinário, ele cita que, eu estou tentando resgatar as folhas aqui do processo, 184 verso, 185, que não aparece o número, ele diz assim, veja que o julgador de primeira instância, ao debruçar-se sobre a questão, utilizou como respaldo o artigo 100 do CTN, alegando que uma vez que o contribuinte se inscreve no Estado do Ceará, esse assina um contrato com o Estado do modo que se encontra compelido a respeitar e cumprir as cláusulas estipuladas e avançadas pelas partes. Contudo, o ilustre julgador, traçar sua linha argumentativa, não se atentou aos princípios do direito administrativo, moralidade, razoabilidade, proporcionalidade, que, no caso concreto, estipulou uma base de cálculo muito superior ao Estado do Ceará, estipulou uma base de cálculo muito superior ao que valor praticado no mercado, que fere o princípio da publicidade e motivação, pois não houve divulgação de nenhum critério técnico na coleta de preço. Ou seja, ele não diz aqui que o julgador deixou de apreciar, assim como lá nos pedidos finais, ele também não cita um pedido para a Câmara se manifestar a respeito e pedir a nulidade do julgamento por falta de apreciação. Não consta no recurso ordinário. Vem a resolução, hora recorrida, e também não trata desse assunto em termos de nulidade da decisão administrativa, não foi objeto de discussão, porque não foi requerido, não foi pedido. E aí ela entra também na questão da pauta, ou seja, ela também não está omissa. Ela diz que
As pautas fiscais, vale ressaltar que não é competência do Poder Executivo apreciar eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade da pauta. Essa é reserva da jurisprudência, do Judiciário, cita aqui o artigo, as folhas 219. Ou seja, resumindo, se nós estamos aqui a analisar um recurso extraordinário que quer puxar, aí vem a minha primeira indagação. O objeto do recurso extraordinário é a decisão recorrida ou é a decisão de primeira instância? Se é a decisão recorrida, deveria ter uma omissão ou uma contradição na decisão recorrida. Que contradição foi essa entre a decisão recorrida que justifica o retorno, quando nem sequer há um pedido de nulidade, como houve na outra paradigma? Na paradigma houve um pedido no recurso ordinário, houve uma apreciação por isso, porque houve esse pedido. Nessa não houve o pedido. Mas o contribuinte não é obrigado a pedir. Eu acho que para ser uma mesma circunstância fática, precisaria que a Câmara se manifestasse sobre o assunto e precisaria que ela desse um entendimento divergente, dizendo, olha, julgador, você não apreciou, mas mesmo assim eu vou manter. Ou se quer dizer, a parte argumenta que não houve apreciação dos fatos, mas eu entendo que sim. Não, ela não tratou disso porque isso não foi objeto da discussão do pedido no recurso ordinário. Naquela ocasião, aparentemente, não houve nenhum sentimento de cerceamento de direito de defesa. Houve uma resposta e um rebater do argumento jurídico utilizado pelo julgador, ou seja, não só a empresa entendeu o que o julgador quis dizer, como ela rebateu. E aí a decisão da resolução também não está omissa. A recorrida diz, não se pode discutir pauta fiscal. Se a pauta está superior ou não ao preço praticado pela empresa, não é objeto de discussão pelo órgão administrativo. Ô, doutora Dalcília, então, senhores, me permita que tem 2 conselheiros aqui que estão me pedindo para fazer uma pequena intervenção. A senhora pode guardar aí, fazer um parênteses do seu pronunciamento, rapidinho? Inclusive eu. Não, o relator faz tempo que pediu, mas eu não quis ser deselegante com a conselheira e pedi, mas agora já tem... Mas eu posso retornar depois para concluir minha fala? Sim, você vai sim concluir rapidinho. Pode anotar aí. Doutor Roberto, diga aí, por favor. Em seguida, o doutor Lúcio, rapidinho. Diga aí, doutor Roberto. Senhora presidente, assim, eu acho que a gente debate muito aqui alguma coisa que não deve debater. O recurso foi admitido. Pronto, você vota pela decisão atacada ou pelo paradigma. Não temos que discutir mais aqui a admissibilidade de recurso ou não, que é competência do presidente. A questão que está posta em prática aqui, né, em debate, é muito simples. O sujeito requer uma nulidade de um auto de infração porque não aceita a legislação estadual. A base do pedido de nulidade é que ele não aceita a legislação estadual. É uma coisa, podemos dizer assim, genérica. Por outro ponto, ele disse que não tem fundamento, o pedido de nulidade dele é esse. Não há fundamentação. E tem nos autos, as folhas 13 e 14, uma planilha demonstrativa da falta de recolhimento. Está fundamentado, ele confessa que não recolheu. As contrarrazões do Estado foram perfeitas, completas. Ok. Doutor Roberto, me permita, vamos ficar aqui no mérito da questão. Eu gostaria de ter deixado a doutora Dalcília falar até o final tudo que ela queria falar. Mas de tudo que ela começou a falar, a meu entender pessoal, me permita, ela está atacando simplesmente a admissibilidade. Questão essa que desde o início que nós começamos a conviver nesse conselho, ficou bem clara de quem era a competência. Então, assim, o que é que eu entendo e volto a dizer? Se você não concorda com a admissibilidade que está ali, dê o seu voto dizendo até que discorda, tendo em vista isso, falha, alguma coisa que teve na admissibilidade. Na situação de que se trata, especificamente, eu não teria obrigatoriamente que ter admitido uma paradigma que tratasse exclusivamente de pauta fiscal. Entendo que não. Eu teria que ter tratado, sim, de uma paradigma que trouxesse evidente
que o julgador, quer de primeira, quer de segunda instância, em determinada situação fática, certo? Não apreciou pontos importantes para o deslinde da questão. É assim que esse conselho sempre tem se manifestado. É muito bom que nós estamos praticamente ao final de um mandato e que algumas alterações sejam feitas na legislação, inclusive trazendo as contras-razões da PGE, como o doutor André até aqui falou. Eu acho que vai ser super salutar para este conselho. Mas até o presente momento, eu entendo que a gente tem que estar adstrito à resolução. Foi acatada? Foi. Sabe? Então, eu não concordo com ela, então não vote com aquela resolução. Mas este não é o momento de dizer está errada, quer a gente queira, quer não, quer a gente comece o pronunciamento dizendo que não estamos atacando. O que eu estou vendo aqui desde o início é entrar diretamente no mérito da admissibilidade. É isso que foi feito aqui desde o início dessa sessão. Que me permita, não concordo, acho que isso exorbita o poder do Conselho de Recurso Tributário, enquanto não houver realmente lá, claro, que está sendo feitas as contras-razões, como o doutor André até aqui pediu. No presente caso da doutora Dalcílio, o que é que eu entendo? A resolução, o doutor André mesmo disse, a resolução ela não tem essa lacuna. Ela tratou, um exemplo, né? Não estou dizendo que é o meu voto, tratou de todos os pontos aqui. O doutor André aqui demonstrou, por A mais B, passagens da resolução que mostram que não houve vício de fundamentação como a parte alega. E a parte alega, sim, vício de fundamentação no recurso. Alega claramente, certo? Então, esse é o ponto que nós temos que ir diretamente para a análise, até que haja uma modificação legal e diga assim, vamos poder dizer, o recurso extraordinário, ele é homologado pelo Conselho. Se assim não for, me permite o desabafo, mas nós estamos, sim, a meu ver, exorbitando essa parte. Doutor Lúcio, em seguida, volta a palavra para a doutora Dalcílio. Presidente, serei bem objetivo dos dois pontos que eu quero tratar. O primeiro ponto, acho que tem relação com o processo anterior, a questão do nexo de identidade, matéria semelhante, é uma coisa que vem sendo discutida, e com todo respeito à colocação do doutor Dalcílio, aqui a gente já se firmou o entendimento que ninguém vai atrás de matéria, se a matéria é omissão de venda, omissão de compra, ou se é crédito indevido. No caso presente aqui, presidente, o que existe é a questão de fundo da resolução recorrida, não analisar um ponto. Qual o ponto? Eu participei do julgamento desse processo, vou colocar aqui de maneira bem objetivo, claro, né, o doutor André colocou aí, mas vou tentar aqui fazer, mas sendo bem objetivo. Qual o fundamento da recorrida desde a impugnação? A Lei Candir e o protocolo 4591, que trata das operações com esse tipo de mercado desses produtos aqui que foi analisado, diz que o cálculo é o seguinte, ICMS, a alíquota interna do Estado, preço máximo no varejo, menos o crédito de operação interior. Bom, esse é o que tem na Lei Candir e no protocolo. O nosso decreto foi alterado e colocou o seguinte, qual é o cálculo que tem do ICMS-ST? ICMS é igual ao quê? Preço máximo do varejo, vezes a carga líquida 11,5. O que ele discute é o seguinte, desde o começo ele discute, e aí eu posso até concordar com o doutor André, a questão da legalidade, né? Não da pauta fiscal, mas também dessa aplicação da carga líquida 11,5, sem levar em conta o crédito de origem dele. Essa é a discussão que ele traz na impugnação, faz o demonstrativo lá dos cálculos, faz no recurso, né? No recurso ordinário. Então, esse é o ponto. Aí nós vamos para aqui uma questão que já vem se tratando de um ponto que eu acho interessante discutir, né? Às vezes a gente analisa um ponto de questão que não foi analisada, a questão da multa confiscatória ou de ilegalidade. A gente analisa, dizendo assim, que não foi analisado. Vai mudar o processo? No meu entender, não vai mudar, porque isso aqui, né, a carga da alíquota já está dentro da questão do crédito de operação anterior. Mas, com todo respeito, eu queria ouvir o doutor André, né? Eu li a decisão umas 2, 3 vezes, eu participei da decisão. Esse ponto específico, presidente e conselheiro, não foi analisado. Uma coisa é a pauta fiscal, outra coisa é a questão do crédito de origem que está dentro da carga líquida, né? Os auditores aí que, né, tem mais precisão no trabalho do dia a dia, pode confirmar essa questão. Então, no meu entender, não foi. Foi falado da questão da ilegalidade da pauta, né, questão de todo o histórico do protocolo, né, mas da questão específico, por que não levou em conta o crédito da operação anterior, é isso que se traz, é isso que se trata, a matéria do recurso extraordinário é essa, né?
O ponto que é trazido pela parte é esse. Né? Aí você faz, nós vamos anular aqui uma decisão, porque não foi anulada, vai voltar e não vai alterar nada. Mas, né, várias vezes foi decidido aqui que era a questão da análise da decisão, não importante se vai mudar ou não. Se mudar de critério, né, tudo bem, mas a análise sempre foi, nós só voltamos ao processo que não analisou a questão do confisco. Né? Uma perícia que era pedida que não tinha nada a ver com o fato, mas foi feito o pedido e não analisou, a gente retornou o processo. Então, presidente, de forma bem clara, né, eu tentei resumir, o ponto é esse, né, essa questão do crédito das operações anteriores, que está dentro, a própria legislação diz que está dentro já da carga ali, não precisa mais ser levado em conta, mas esse é o ponto que ele vem batendo, e concordo que o julgador, quando ele vai, aliás, a decisão recorrida, quando vai fazer lá a sua fundamentação, ele fala lá a questão das provas, da planilha que tem lá nas folhas, se não me engano, lá 11 a 13, né? Fala da metodologia utilizada pelo fiscal, mas esses pontos específicos, se o conselheiro quiser fazer a leitura, né, pode fazer da decisão completa, não foi analisado. E aí esse é o ponto. A questão de fundo aí, não é que o processo da paradigma era uma questão de compra, venda, não é a questão de fundo, é a não análise de um ponto que a parte queria ver esclarecida. Né? O procurador aí respondeu muito bem nas suas razões. Mas será que a decisão recorrida analisou dessa forma? Né? E aqui, presidente, eu trago com toda tranquilidade, a gente aqui às vezes fica numa posição difícil, mas a gente está analisando um ato administrativo, ninguém está analisando, né? Todos nós somos sujeitos, todos nós cometemos erros, né? E aqui a gente está para aprender, né? Ou má interpretação, não gostei de usar essa palavra aí, a questão de interpretação, de interpretar de uma maneira, ver de uma forma, ver de outra. Né? Direito é isso mesmo, mas o ponto central desse processo é isso aí. Né? Volto a dizer, tem tudo a ver com a questão do nexo de identidade e matéria semelhante, que talvez não esteja bem esclarecido para alguns conselheiros que refere a essa questão. Ok. Doutor Dalcílio, eu lhe passo a palavra, o doutor Felipe está me pedindo aqui. Doutor Felipe Amaral, a doutora Dalcília escuta os dois conselheiros, se e faz um arremate de tudo, mas o conselheiro que estiver dúvida se o recurso foi admitido com base no que está no recurso do contribuinte, peça vista e pode ler na íntegra o recurso. Doutor Felipe Amaral, em seguida o doutor Leilson Dalcília. Olá, senhora presidente. A senhora disse que eu ia finalizar. Depois do doutor... Então, depois do doutor Felipe, é a senhora. Doutor Felipe. Senhora presidente, serei bem breve. Doutor Lúcio já acabou já contemplando boa parte. É justamente nisso. A gente está fazendo digressões aqui sobre algo que não é objeto do recurso extraordinário. O recurso extraordinário foi conhecido, né? Foi admitido, e a divergência está aqui na própria decisão de admissibilidade. Coloque-se, que no caso do aresto guerreado, a Câmara não se pronunciou acerca da sistemática da apuração do cálculo do ICMS-ST, com base na pauta fiscal, especificamente sobre as deduções do ICMS próprio na apuração, nos moldes trazidos desde a impugnação do contribuinte, em especial esse recurso extraordinário. Isso aqui já está posto, é o ponto controvertido. Não cabe a gente reexaminar todo o processo, tornar aqui esta via estreita numa terceira via recursal. Então, consta no despacho de admissibilidade que houve o pedido da parte, é um fundamento, é uma causa de pedido que foi posta e que não foi apreciada. No acordo paradigma, embora não haja identidade 100%, vamos dizer assim, não seja caso idêntico, naquilo que se assemelham no acordo paradigma, houve também um ponto suscitado pela defesa e não apreciado, e no caso paradigma, entendeu-se aquele colegiado por anular. E aqui não estamos aqui entrando no mérito, não se sabe se o recurso, se esse ponto omisso, em retornando à apreciação da segunda instância, ele vai ser ou não acatado, ele vai ou não alterar o resultado do julgamento. Não nos cabe aqui, sob pena de supressão de instância, adentrar nesse mérito. O que se pretende aqui, o paradigma é até uma questão processual. A parte tem o direito de ter seu fundamento apreciado, seja para acatar ou para não acatar. Fato é que, tal como na paradigma, e é o direito da parte, se ela suscita um ponto que entende como relevante a sua defesa, esse ponto tem que ser apreciado, independentemente de ser acolhido ou não. Então, confirmando aí o direito processual da parte, com ampla defesa, e faz parte da própria fundamentação, é isso que o acordo paradigma traz. A parte tem o direito de ter apreciado o fundamento. Então, nesse sentido, já encaminhando e me restringindo, senhora presidente, ao mérito do recurso extraordinário, sem adentrar se a autuação fiscal é procedente ou improcedente,
encaminham para acolhimento da paradigma, para dar à parte o direito de ter o seu fundamento apreciado. É isso. A senhora está sem som, doutora Marta. Eu vou voltar aqui a palavra para a doutora Dalcília e pedindo não somente à doutora Dalcília, mas a todos os conselheiros, uma objetividade, até mesmo dada em função do horário. Então, Dalcília, depois Leilson e Maria Elinete. Doutora Dalcília, com a palavra. Senhora presidente, senhores conselheiros, aqui, minha desculpa se eu não fiz clara, que eu estava colocando as questões aqui que eu citei, inclusive citando páginas aqui deste processo, para infirmar o entendimento e a conclusão final, que não me foi permitido de imediato fazer. Então, agora que eu estou liberada para fazer, eu começo, então, pelo que eu tinha planejado terminar, que seria o que é que diz o Código de Processo Civil e termos a Lei 13.105/2015, artigo 489, inciso 4º, que não se considera fundamentada uma decisão quando ela não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Trazendo aqui, já em função para ser o mais objetivo que eu consegui, eu fiz todo esse delimiar, esse histórico, para mostrar, primeiro, que não houve omissão, não identifiquei omissão. Nem mesmo a questão levantada pelo doutor Lúcio, eu vi que foi um dos argumentos, mas não foi o argumento principal. O argumento principal da recorrida foi a questão da pauta estar em valor superior ao que ela negociou. E aí o auto de infração foi lavado justamente pela falta de recolhimento dessa diferença. Então, para adentrar nisso, eu fui nela e fui na paradigma, porque a paradigma não trata de falta de recolhimento, mas trata de uma situação fática que, em tese, poderia mudar a decisão do julgador, que seria, ele deixou de apreciar um auto de infração sobre a mesma matéria. Então, em tese, nesse fundamento do artigo 489, poderia aquela omissão repercutir no resultado final proferido. Neste caso, o julgador falou, fundamentou, eu posso até discordar da fundamentação dele, como fez o recorrente no recurso ordinário, discordou, especificamente citando o artigo 100 e rebatendo. Eu posso discordar da fundamentação da resolução recorrida, como fez agora em recurso extraordinário, recorrendo. Então, ele está discordando até da própria fundamentação de que não é possível, ao contencioso, questionar o valor de pauta. E aí, entrando no mérito, eu concordo com a decisão recorrida. Eu entendo que não cabe. E se houve alguma coisa que deixou de ser apreciada dentro de vários argumentos que ele usou para fundamentar esse mérito, eu acho que isso, em tese, não era capaz de dar um resultado diferente para o julgador ou para a Câmara. Eles iriam resultar na mesma decisão, porque o principal eu entendo que foi atacado. A questão da pauta, a competência para que o órgão administrativo vá apreciar se o valor adotado pela empresa deve prevalecer, a legalidade ou não do valor da pauta, eu entendo que são argumentos que, mesmo retornando esse processo para nova análise, não vai ser possível que os julgadores façam essa nova análise pela questão da competência, que não é permitida, é um ato administrativo, como diz o artigo 100, é um ato administrativo que não tem a previsão, como o procurador falou na nossa lei 15.614, arguir ou questionar a questão de legalidade, se deve estar dentro ou não o crédito do imposto dentro do valor da pauta, se a pauta não teve a publicidade, não teve a participação dos contribuintes no valor, não corresponde ao valor do mercado, tudo isso não cabe ao contencioso, ou não iria, em tese, se a apreciação tivesse sido mais aprofundada ainda do que para mim já foi, a decisão recorrida já entrou bastante nesse mérito, eu não consegui identificar nada que, em tese, poderia alterar e produzir um resultado diferente. Só isso. Ok. Então, os fundamentos finais da doutora Dalcília foi exatamente no cerne do que nós aqui estamos a debater. A questão se foi realmente apreciado ou não. E, nesse mesmo contexto, passa a palavra ao doutor Leilson, em seguida a doutora Elinete.
O senhor está sem áudio, meu amigo. O senhor está sem áudio. Presidente, bem rápido. O doutor Roberto foi muito feliz quando ele diz, olha, a empresa, ela não concorda com o cálculo da ST. Só isso. Não concorda com o cálculo que está na instituição normativa. Eu não acho porque o preço de mercado está sendo... O preço da ST está sendo maior do que o de mercado e eu não concordo, quero pagar e não vou pagar e não pagou. Foi autuado por isso. Aí veio ao contencioso dizendo, olha, diga que isso é ilegal, essa instituição normativa é ilegal, que esses créditos... Isso não cabe. Aqui cabe julgar fatos diante de norma. Não adianta julgar norma diante de norma. Isso é o poder judiciário. Teria que ir no judiciário. Olha, é ilegal porque não se faz o crédito, aqui é batimento na carga líquida, é ilegal por isso, porque tal. Não cabe aqui. Aí utilizou esse mesmo argumento para dizer que a decisão não foi fundamentada. A decisão está absolutamente fundamentada. Absolutamente fundamentada. Trata de todos os aspectos da substituição tributária, desde a Constituição, diz quais são as instruções normativas, qual era o protocolo da substituição tributária que dá e tal. Agora, se você não concorda com os cálculos, meu amigo, vá para o judiciário, não é aqui no contencioso. Isso não tem que ser nem objeto de retorno, não poderia ser nem objeto de legal, nem que se não tivesse previsão na norma. Isso, competência do contencioso é julgar fatos diante de norma. Norma diante de norma é o poder judiciário. Claramente, doutor Leilson. Vamos aqui agora ouvir a doutora Elineide. Obrigada, senhora presidente. Eu renovo, bom dia. Eu queria só fazer assim Boa tarde, viu? Boa tarde, desculpa, só uma lembrança aqui. É porque o doutor Lúcio já tem colocado de forma muito clara, uma coisa, a gente tem que diferenciar as duas etapas. Uma coisa é a admissibilidade e outra é o julgamento dessa admissibilidade. Aqui cabe a nós olhar se essa recorrida e essa paradigma podem ser aplicadas. Se não pode, a gente não aplica e faz o fundamento da decisão, porque, afinal de contas, a gente tem que ter decisões fundamentadas, né? É só nesse sentido, senhora presidente, para a gente poder avançar mais nas nossas discussões. Obrigada. Eu quero deixar bem claro, quando eu falo e ressalto esse ponto, não é defendendo entendimento pessoal meu ou do assessor colocado, não. É a questão processual mesmo, independente da Marta, é a questão da presidente, como ela faz. Isso, doutora Marta, desculpa, se a gente for ver, a gente está tirando competência da Câmara Superior, porque se a análise for feita totalmente pela presidência, a gente está retirando a competência da Câmara Superior, que é de se manifestar sobre essas decisões que são tidas como divergentes. Okay. Desculpa. Sem muitas delongas e sem querer viver de passado, eu lembro que anteriormente a 2006 existia essa sistemática aqui, e que ela foi abolida, né? Isso não quer dizer que não volte. Algum conselheiro ainda deseja manifestar-se? Não? Então, irei colocar o processo para votação com relação a ou manter a decisão recorrida ou o retorno do processo para o novo julgamento. Presidente, só um ponto. Não, eu acho que é importante, ele está chegando no final só colocar, a defesa, né, tem 3 pontos, eu vou colocar bem rápido. Tem 3 pontos que ela, aliás, 4 pontos que ela coloca desde a impugnação. Primeiro, o artigo 553, 555 está em desacordo com o protocolo 4591. 2, a IN 48, 2005, o preço máximo tem que ser o de mercado. E a Lei Candir, no artigo 8º, parágrafo 5º, trata da questão, justamente da questão pontuada, aí a questão do cálculo do ICMS-PROPRI, né? E que existe preço do fabricante. O ponto trazido que eu coloquei, né, que acho que é a análise do conselheiro, eu entendi, o André colocou, questão de legalidade, o doutor Leilson colocou muita precisão, e que analisa aqui, mas esses foram os pontos trazidos pela parte. Se você observar na resolução, eu queria, né, o doutor André colocasse aí, quando você vai olhar lá, nos considerando do relator, ele coloca os pontos lá no relato ainda, mas quando vai fazer a análise, né, a parte lá dessa parte do objeto aqui não foi analisada. Né? A gente sabe que eu coloquei, a questão da legalidade ninguém analisa, mas esse ponto aqui, com todo respeito, né, a quem entender diferente, não foi analisado da forma que ele colocou aqui. Da forma que foi trazido. Mas é porque eu não votei ainda, conselheiro.
Não, você vai votar ainda. Doutor Lúcio, Eu só colocando o meu ponto de vista. é só o ponto de vista dele, para que fique bem claro que nós não estamos julgando o mérito do processo. Nós estamos julgando esse ponto específico que o doutor Lúcio aqui falou, em dizer que não foi apreciado pontos trazidos pela parte. Doutor Roberto, seu voto, por favor. Pois não. Eu devo me pronunciar sobre a nulidade, presidente? É sobre o retorno, simplesmente que nós vamos votar aqui, é sobre o retorno, a anulação da decisão e o retorno do processo à Câmara para que seja, dessa vez, apreciado os argumentos trazidos pela parte. Isso para quem entende que não foi, logicamente, né? Eu, aqui, afastando o pedido de nulidade, porque entendo que o que ele não aceita é a legislação estadual, entendo que a decisão foi devidamente fundamentada, largamente fundamentada, a decisão não, o auto de infração largamente fundamentado, conforme as informações complementares nele constantes, e no que diz respeito à ilegalidade da utilização das pautas fiscais, como bem destacou o doutor Laílson, nos foge essa competência de analisar texto legal, né? de comparar, conflitar textos legais. Essa competência não é nossa, ele deve procurar em outro lugar. Então, dessa maneira, eu entendo por conhecer o recurso extraordinário para negar provimento, confirmando o julgamento de parcial procedência exarado pela terceira Câmara de julgamento, mantendo esse julgamento que lá foi proferido. Ok, doutor Roberto, só uma pergunta. O senhor entende que os pontos trazidos pela parte, o qual ele diz que não foi atacado na decisão recorrida, todos esses pontos foram atacados? Entendo que sim. Existem pronto. pontos que não podem ser analisados. Pronto. Então, se o senhor assim entende, o senhor está afirmando, sim, seu convencimento por manter a decisão recorrida. Eu só quero deixar bem claro, porque é isso que nós estamos votando, e não o mérito da questão propriamente, que isso fique claro. Ok, doutor Roberto, entendi. Então, o doutor Roberto mantém a decisão recorrida, ok? Doutor Felipe Silveira. Senhora presidente, com a devida vênia aí ao voto do relator, eu abro a divergência para, uma vez admitido o recurso, identificada a omissão, dar provimento ao recurso extraordinário, acatando a paradigma com o retorno dos autos para apreciação. Paradigma e o retorno. Doutor William. É a Dalcília, desculpe, doutora Dalcília. Não dá para lhe confundir, não, é porque o meu papelzinho aqui é complicado, viu? Doutora Dalcília. Não estou parecida com ele, não, né? Não, de jeito nenhum. Pode ter certeza. Graças a Deus. A imagem está até mais bonita, Dalcília. Obrigada. Então, por todos os argumentos que eu utilizei aqui, inclusive aqueles que eu necessitei ir na paradigma para poder fazer a fundamentação, não para questionar aqui, deixando novamente claro que em momento nenhum foi para questionar, mas para fazer esse comparativo que a doutora Elineide mencionou. Às vezes fica numa linha muito tênue entre você precisar embaçar seu voto na paradigma, afastando a paradigma, e você entrar na questão da admissibilidade. Então, essa linha tênue é delicada, mas o meu objetivo desde o início foi justamente mostrar que, nesse caso específico, eu não entendo que deixou de ser apreciado nada que, em tese, pudesse ser alterado a decisão final. Então, eu com o relator, senhora. O doutor Lúcio. Presidente, com todo respeito aos votos em contrário, vou votar com a divergência. Acho que a parte deixou de resposta um ponto específico, apesar desse ponto não alterar a decisão, mas não foi analisado devidamente como manda a legislação. Ok. Doutor Leilson. Presidente, com o relator. Doutora Tereza. Com o relator, presidente. Doutor Alexandre Mendes. Com o relator, presidente. Doutora Elineide. Com o relator. Doutor Ricardo Valente está ausente. Doutor Felipe Pinho.
Felipe Pinho. Acho que travou. Travou, porque congelou a imagem. Opa, voltou. Opa, destravou, doutor Felipe, seu voto? Presidente, eu quero pedir vistas do processo. Pode só justificar assim, o motivo, Felipe? Qual é a sua Posso, presidente, posso. Eu entendo. Você não precisa... Não, eu entendo que nós acabamos discutindo muito alguns temas que não são propriamente do processo, né? Então, na verdade, eu quero analisar um pouco melhor esses argumentos e, de fato, chegar à conclusão mesma dessa análise, porque na minha Câmara, nas câmaras que eu já participei, é algo que eu levo muito em consideração. Se, de fato, o julgador ou jogadores... Vocês estão me escutando? Sim, pode falar. É porque travou aqui para mim. Se, de fato, eles analisaram os argumentos. Continua travando, né, gente? Pelo menos aqui. Argumentos. Ok. O doutor André está pedindo a palavra. Vamos aqui ouvir o doutor André e fica aqui... Presidente, eu queria só um esclarecimento, e aí confesso que não sei, mas tenho essa impressão, e a senhora melhor que ninguém pode esclarecer, mas, salvo engano, na última alteração do regimento, me parece que tem um dispositivo que diz que, após iniciar a votação, não caberia mais o pedido de vistas. Procede? Por favor. Só um minutinho aqui, doutor André, conferindo aqui. A versão que eu tenho aqui ainda é a portaria 145/2017, eu não tenho ela com as alterações. Ok, verei aqui as alterações. Eu peço só um minuto aí, por favor. Por favor, porque tem realmente essa alteração. Parágrafo 1º do artigo 58 da portaria, 145. O 145 aqui já está sem alteração também. Esse daí está com alteração. Artigo 58. Parágrafo 1º. Pela votação da matéria, qualquer um conselheiro do ITG pode abrir o processo, devendo fazer evolução de 30 dias. Essa é a votação. Antes da votação? É o parágrafo 1º do artigo... Antes de iniciar a votação. Então, da outra vez foi dado errado, foi dado errado também. 58. Após a manifestação da classe, antes de iniciar a votação da matéria, qualquer um dos conselheiros ou representantes da PGE poderá pedir vista de processo, devendo proceder à devolução no caso de 30 dias. Ok? Me parece realmente que, já iniciada a votação, não cabe mais a pedido de vistas. Isso aqui serve até para a gente se atualizar, porque teve uma outra vez que já estava praticamente encerrado e foi concedido aqui essa vista, né? Mas a alteração que teve em 5/3 já de 2020 foi que, antes de iniciar a votação da matéria, qualquer um dos conselheiros ou representante da PGE poderá pedir vista de processo, devendo proceder à devolução, ou seja, é antes de iniciar a votação. Então, nessa fase que nós estamos, não poderá haver vistas do processo. Então, vamos aqui continuar. Ok, presidente. Eu estou tirando imagem aqui porque eu estou o tempo todo caindo, né? Então, já que eu não posso pedir vista do processo, eu voto, né, presidente, agora. Então. É isso? Pode votar, Felipe, seu voto. Pronto, eu voto com a divergência, presidente. Com paradigma, né? Paradigma e o retorno. Deixa eu ver aqui, Felipe Pinho, me perdi aqui. Francileite. Francileite, eu acho que ela não está, presidente. Francileite não está. Felipe Muniz. Não, Felipe Muniz é o último aqui.
Presidente, eu acompanho a divergência. Divergência. Paulinha, por favor, dê uma olhadinha aí que eu me perdi aqui. Maioria pela manutenção da decisão recorrida. Maioria pela manutenção da decisão recorrida. Isso? Isso. Ok. Então, a Câmara Superior do Conselho de Recurso Tributário, deliberando sobre o recurso extraordinário em questão, resolve por maioria de voto pegar provimento ao recurso para decidir pela manutenção da decisão recorrida, nos termos do voto do conselheiro relator e em consonância com a manifestação oral do doutor representante da PGE, fazendo menção aqui aos votos divergentes e aos conselheiros que estavam ausentes na sessão. Eis a decisão para o presente processo. Ana Paula, dado o adiantado da hora, vamos fazer a leitura amanhã no início, tá ok? Tudo bem, presidente. Então, senhores, a sessão está encerrada. Boa tarde a todos e até amanhã, se Deus quiser. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos.